Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à Era de Éfeso. No último culto, lemos das páginas 76 a 78. E ali, continuando falando sobre nicolaísmo, leitura bíblica, Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, o irmão Branham estava dizendo que a falsa vinha estava ensinando que o domínio pelo homem era o correto. Eles estavam ensinando que o domínio pelo homem, que o governo do homem estava correto, que a igreja deveria ser governada pelo homem e não mais pelo Espírito Santo. O irmão Branham disse que eles voltaram ao velho sistema aarônico. Eles negaram, eles rejeitaram um novo sistema, um novo sacerdócio, em que Cristo era o mediador entre Deus e os homens, e voltaram àquele velho sistema em que o sacerdote mediava entre Deus e os homens. Para abençoar o povo, Deus passava pelo sacerdote, e o povo, para receber a intercessão pelos seus pecados, tinha que ser por meio do sacerdote. Este era o velho sacerdócio, o sistema aarônico. Isto foi abolido quando Jesus veio. Um novo sistema havia se iniciado, mas aqueles nicolaítas estavam voltando ao velho sistema. O irmão Branham disse: com isso eles estavam separando o povo, fazendo com que um sacerdote intercedesse entre Deus e o povo. Eles estavam separando o povo, separando o clero, o sacerdote, os pastores, do leigo, do povo, do membro. Eles estavam separando. O membro já não podia mais se achegar a Deus, o membro não podia mais ler sua Bíblia. Não, tinha que ser por meio do sacerdote, por meio do substituto, por meio do vigário. Mas isso não é correto. Eles começaram a separar o clero do leigo. Eles começaram a assumir títulos imponentes, de pastores a bispos, de bispos a arcebispos, arcebispos a cardeais, até que chegaram a eleger um papa, um homem eleito politicamente por voto de uma junta de ministros, por voto do povo e não por voto de Deus. Eles excluíram a opinião de Deus. Agora eles tinham o seu sistema, eles poderiam eleger um papa e após aquele outro, mas sem consultar a Deus, através do voto humano. Em Marcos, capítulo 10, versículo 24 e 28, diz o seguinte, quero ler essa escritura com os irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 24 e 28. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos, que está relatando aquela história de que a mãe dos filhos de Zebedeu fez um pedido a Jesus para que no seu reino se assentassem os seus filhos, um à direita e um à esquerda, seus filhos Tiago e João, que também eram apóstolos. E aqui, quando os 10 apóstolos ouviram isto, eles se indignaram. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus está falando, entre os gentios, os príncipes, os reis, exercem autoridade sobre o povo. E Jesus disse: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Entre os gentios, entre o mundo, entre as denominações, ser grande é dominar o povo. Mas Jesus diz: ser grande é servir. Aquele que serve mais é aquele que é maior. Eles querem ser homens de fama, eles querem ter títulos imponentes,
Eles querem ser separados do leigo, mas Jesus disse que entre vós, entre os cristãos, entre aqueles que seguem a Jesus, não pode haver isso entre eles. Quem quiser ser o maior, que se faça o menor. E Jesus diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem, que é Deus em carne, é o próprio Deus, veio para servir. E homens que não foram chamados por Deus, queriam que o povo o servisse, queriam subjugar o povo, queriam sujeitar o povo, separaram o leigo do clero. E você vê que essa disputa, isso é desde o tempo dos discípulos, mas Jesus nos advertiu, porque se você vê em Lucas 22, 24, ali diz que os discípulos estavam disputando entre si quem era o maior deles. Ali no tempo dos discípulos já tinha aquele desejo de alguém ser bispo um do outro, de alguém ser maior. Por isso Jesus diz: quem quiser ser o maior, que seja o menor. E estes nicolaítas dizem que somente eles podem e têm direito de interpretar a palavra de Deus. Tanto que na Idade Média o povo não tinha acesso à Bíblia. Apenas aqueles católicos, aqueles bispos, arcebispos e todos aqueles que tinham títulos imponentes tinham acesso à Bíblia. E apenas liam a Bíblia para o povo em latim, ou seja, o povo não entendia nada, não adiantava nada. Então, eles dizem que o povo não tem direito à palavra de Deus e que somente eles têm o chamado para interpretar a palavra de Deus. Mas isso não é correto. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E também diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Seja todo homem mentiroso e a verdade, e seja Deus verdadeiro. E estes nicolaítas então se acharam no direito de mudar a Santa Ceia. Ao invés de pão asmo e vinho forte, começaram a dar a hóstia, e somente os sacerdotes beberam o vinho, quando Jesus disse: bebei dele todos. Todos devem beber, mas ali aqueles nicolaítas estavam só eles bebendo vinho. Mudaram a ceia. Mais tarde vem a ceia com suco de uva, a ceia com pão fermentado, mas também é a mesma mentira, um pouco mais sofisticada. Mudaram o batismo, que foi efetuado pelos apóstolos em nome do Senhor Jesus. Você vê em várias passagens isso. Mudaram o batismo, mudaram a crença verdadeira na deidade, de que Jesus Cristo é Deus. É isto que Satanás quer, que você descreia da palavra de Deus. Ele quis, e ele conseguiu fazer isso, quando Eva descreu de uma palavra de Deus, e por causa daquilo veio toda a queda. Esta é a artimanha de Satanás, fazer com que descreiamos da palavra de Deus, dizendo que ela não vale para hoje, que aquilo não foi inspirado, ou que só o sacerdote tem direito de interpretar, ou como vemos hoje alguns ditos sucessores de Mombrana, dizendo que a Bíblia não vale nada e que Deus só fala por meio do profeta. Tem uma razão, tem um pouco de verdade nisso. Deus fala por meio do seu homem, do seu profeta, mas o Mombrana diz que a maneira dele ser identificado como um profeta verdadeiro é pela palavra, não dizendo, não atraindo os homens após si, mas levando o povo para a palavra. E estes nicolaítas excluiriam o povo da participação no ministério do Espírito Santo. Paulo disse que todos deveriam participar quando se ajuntassem, e a Bíblia diz que em um Espírito são todos batizados, todos têm direito, toda a congregação é santa. O irmão Brano diz, não como o Coré da Abirão disse, mas da maneira correta, porque todos devemos ser batizados com o Espírito Santo, e como Paulo disse, todos devemos participar do culto, não como os nicolaítas estavam fazendo, separando o clero do leigo, dizendo que o leigo não tem nada a dizer e que o leigo
tem que ficar quieto e que somente eles têm o direito de interpretar a palavra de Deus. Este foi um pequeno resumo que lemos. No próximo resumo vamos falar um pouco sobre duas doutrinas falsas que surgiram após o início das obras dos Nicolaítas, que foram a sucessão apostólica e a filiação à igreja por meio. Para você ser salvo, você tinha que se filiar à igreja. Paramos na página 78 e o irmão Brana diz: toco é a voz do Espírito. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 é a leitura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ser que milhões ouçam estas palavras ou as leiam, mas quantos prestarão atenção a elas? Isso não sabemos. Mas aquele que prestar ouvidos e quiser conhecer as palavras da verdade encontrará o Espírito de Deus iluminando. Se o seu ouvido estiver aberto à palavra, o Espírito de Deus fará a palavra real para você. Agora, isso é uma obra do Espírito. Eu posso lhe ensinar a verdade, mas se você não abrir seus ouvidos para ouvi-la e seu coração para recebê-la, você não obterá a revelação. Agora note, diz que o Espírito está falando às igrejas. Isto está no plural, não no singular. O Espírito não fez com que João registrasse isto apenas para uma igreja local de Éfeso ou para a primeira era. É para todas as eras da igreja. Mas esta é a igreja dos princípios, e portanto é como o livro de Gênesis. O que começou em Gênesis mantém-se verdadeiro através de toda a palavra e finalmente termina em Apocalipse. Assim esta igreja que começou em Atos, que é o programa de Deus para todas as eras, até que termine a era de Laodiceia. Observe isso atentamente, que cada era preste atenção, porque o que está acontecendo aqui é apenas o começo. Essa pequena árvore que foi plantada vai crescer através das eras. Esta então é uma mensagem para cada cristão através de cada era, até que Jesus venha. Sim, porque é o Espírito falando. Amém. A recompensa prometida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a recompensa futura para todos os vencedores de todas as eras. Quando a última chamada para a batalha soar, quando nossa armadura tiver sido deixada, então descansaremos no paraíso de Deus e nossa parte será a árvore da vida para sempre. A árvore da vida, não é essa uma bela figura de linguagem? É mencionada 3 vezes no livro de Gênesis e 3 vezes no livro de Apocalipse. Em todos os 6 lugares é a mesma árvore e simboliza exatamente a mesma coisa. Mas o que é a árvore da vida? Bem, em primeiro lugar teríamos que saber o que a árvore, propriamente dita, representa. Em Números 24, versículo 6, quando Balaão descreveu Israel, ele disse que como árvores de sândalo o Senhor os plantou. Árvores por toda a Escritura referem-se a pessoas, como no Salmo 1. Portanto, a árvore da vida deve ser a pessoa da vida, e essa é Jesus. Agora, no jardim do Éden, havia 2 árvores situadas no meio dele. Uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem devia viver da árvore da vida, porém não devia tocar na outra árvore, senão morreria. Mas o homem tomou da outra árvore, e quando fez, a morte entrou nele pelo seu pecado, e ele ficou separado de Deus. Agora, essa árvore lá atrás no Éden, essa árvore que era a fonte da vida, era Jesus. Em João, capítulo 6 a 8, Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna. Ele chamou a si mesmo de pão do céu. Ele falou em dar a si mesmo e que se um homem comesse dele nunca morreria. Ele proclamou que conheceu Abraão e que antes de Abraão ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria águas vivas, que se um homem bebesse jamais teria sede novamente.
mas viveria eternamente. Ele mostrou-se como grande eu sou. Ele é o pão da vida, o manancial da vida, o eterno, a árvore da vida. Ele estava lá atrás no Éden, no meio do jardim, assim como ele estará no meio do paraíso de Deus. Alguns têm a ideia de que as duas árvores no jardim eram apenas mais duas árvores como o resto das que Deus plantara lá. Porém, estudantes cuidadosos sabem que isto não é assim. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando de árvores meramente naturais, mas de princípios espirituais. Agora, em 1 João capítulo 5, versículo 11 diz: e o testemunho é este, que Jesus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Portanto, o testemunho, a palavra de Deus, afirma clara e diretamente que a vida eterna está no Filho. Não há outro lugar. 1 João capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele, então permanece o testemunho de que a vida está no Filho, uma vez que isso é assim. A árvore no jardim tem que ser Jesus. Encerramos na página 80 da Era de Éfeso. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber nosso pastor.